Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 2 de setembro. Eu sou o Patrick e, via de regra, toco a conversa junto com vocês. Mas hoje, estou aqui para falar que a partir de hoje, as edições do podcast do mês de setembro vão ser conduzidas pelo companheiro Marcos Jacob. O Marcos é professor, militante petista no Rio Grande do Sul, também é editor do site Página 13. Ao longo de todo o mês de setembro, vamos contar com o companheiro Marcos Jacob aqui conosco no podcast. Vai com você, Marcos, toca o barco. Valeu, Patrick. Bom, companheiros e companheiras, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. E no episódio de hoje, além de conversarmos sobre a conjuntura nacional, teremos o companheiro Daniel Valença comentando a agressão contra Simão Boric, irmão do presidente do Chile, Gabriel Boric, e a tentativa de assassinato de Cristina Kirchner, ocorrida ontem à noite. Já a companheira Suelen Ares nos traz um relato de uma pré-sessão da Comissão de Direitos Humanos da ONU, onde a situação do Brasil esteve na pauta. Bom, hoje é 2 de setembro e faltam 30 dias para o primeiro turno das eleições presidenciais de 2022. Como ocorre há muitos meses, a disputa presidencial segue polarizada entre Lula e o cavernícola. Lula segue liderando, matematicamente continua sendo uma possível vitória no primeiro turno, mas o crescimento do cavernícola e das demais candidaturas fortalece a tendência de haver e de termos um segundo turno. E as pesquisas que foram publicadas nessa semana e outras que vêm sendo publicadas nas últimas, têm dado sinais nesse sentido. Inclusive a pesquisa que foi divulgada ontem à noite pelo Datafolha. Ela mostra que o Lula oscila de 47% para 45%, é dentro da margem de erro, mas é uma oscilação para baixo. Bolsonaro mantém 32%, Ciro vai a 9%, e Tebet sobe para 5%. Portanto, a vitória não está dada nem no primeiro turno, nem mesmo no segundo turno, como muitos levam a crer. Quem não leva em conta o risco da derrota não luta com a energia necessária, porque acaba acreditando que a vitória está dada. Vamos lembrar que desde 1989, a maioria das eleições presidenciais foram decididas no segundo turno, com exceções de 94 e de 98 foram decididos em favor da direita. A esquerda nunca venceu as eleições no primeiro turno, nem em seus melhores momentos. Vamos lembrar também que desde 2014 é a direita que tem sido a força política de chegada, que cresce na reta final. Isso também nos ligar o sinal de alerta e que também corrobora com essa tese de que possivelmente teremos um segundo turno, embora haja possibilidade da eleição ser decidida no primeiro. Por outro lado, também temos que levar em conta o seguinte, pessoal: para o oligopólio da mídia, para setores da classe dominante, não interessa que as eleições sejam decididas no primeiro turno. E é por isso que esses setores têm dado uma força nas sabatinas e na repercussão dos debates às candidaturas da terceira via. E sabemos que qualquer crescimento dessas candidaturas pode ser o suficiente para levar as eleições para o segundo turno. E mais um elemento pode pesar nesse sentido: o anúncio feito ontem, quinta-feira também, pelo IBGE de um crescimento da economia do Brasil de 1,2% no segundo trimestre deste ano, entre maio e junho. Embora expresse ainda uma retomada da economia pós-pandemia, embora possa ser em parte resultante de estímulos somente pontuais e temporários por parte do governo, embora se tenha dado a custas do crescimento do trabalho informal e precário, do achatamento da renda média do trabalhador, do grande endividamento das famílias brasileiras, é certo que o cavernícola e seus aliados buscarão capitalizar politicamente e eleitoralmente essa situação.
E é por isso e por outras razões que entendemos que para vencer, seja no primeiro turno ou seja no segundo turno, a campanha presidencial precisa fazer alterações na tática. O centro da linha não pode ser disputar o chamado centro político ou setores médios. O centro da linha tem que ser disputar o povão, a classe trabalhadora, especialmente aquele eleitorado que vota nulo, em branco ou se abstém, e que tem sido uma parcela grande do eleitorado nas últimas eleições. Quase um terço do eleitorado tem tomado essas posições nas últimas eleições. E também, para isso, nossa campanha precisa falar mais de temas e de propostas que dizem respeito à realidade desses setores da população. Entendemos que é preciso anunciarmos mais medidas que demonstrem uma grande disposição política nossa para mudar profundamente a realidade da maioria do povo, que é afetada pelo desemprego, pelo arroxo, pela pobreza, pela fome, pelo corte de direitos, pelo sucateamento dos serviços públicos. Não basta reeditarmos as mesmas medidas que adotamos em governos passados. Entendemos que é necessário avançarmos em medidas concretas e mais ousadas. Aliás, pessoal, a nossa linha de campanha precisa, no nosso entendimento, falar mais do futuro que queremos construir para o nosso país. Não basta apostarmos tudo na comparação com o passado. Portanto, não é suficiente recuperarmos o jingle de 89. É preciso retomar o espírito combativo presente naquela campanha. Bom, por outro lado, a América Latina viveu essa semana momentos tensos, com ataques violentos contra familiares e lideranças da esquerda latino-americana, numa escalada promovida pela extrema-direita. Sobre isso, pessoal, vamos ouvir o Daniel Valença, que é professor da UFERJA e vice-presidente do PT do Rio Grande do Norte. Aconteceram dois fatos gravíssimos esta semana na América Latina. O primeiro foi o espancamento do Simão Boric, irmão do presidente do Chile, Gabriel Boric, justamente na semana em que ocorrerá a votação do plebiscito quanto ao texto constitucional. E o segundo foi a tentativa de assassinato da vice-presidenta da Argentina, a Cristina Kirchner, pelo Fernando Andrés Sabag Montiel, um brasileiro que, dizem as informações preliminares, adepto do nazismo e militante da extrema-direita. Os dois fatos não são isolados. Eles demonstram, reforçam que há uma escalada de violência política na região e que as forças de esquerda, as classes trabalhadoras, precisam responder à altura para impedir que essa violência siga crescendo e saia do controle. A tais eventos, apenas para citar alguns casos, se somam o ataque à comitiva presidencial do Gustavo Petro na Colômbia, bem como os ataques bolsonaristas e as vítimas fatais que aconteceram recentemente aqui no Brasil. No nosso caso, este problema é ainda mais grave, porque estamos trabalhando com um presidente que estimula e que é parte desta crescente violência política, já que é da essência do bolsonarismo fazer uso da violência para o seu crescimento e intimidação das forças populares. Portanto, é fundamental que as forças de esquerda parem de minimizar o que está acontecendo e também os riscos que estão em curso nestes anos de agravamento de crise econômica, política e social, não só no Brasil, mas em toda a América Latina e no mundo. Obrigado, Daniel. Bom, vamos agora ouvir o relato da Suelen Gonçalves, que é militante do PT do Rio Grande do Sul e que esteve presente nesta semana numa pré-sessão da Comissão de Direitos Humanos da ONU, onde se discutiu a situação do Brasil sob o governo Bolsonaro. Vai lá, Suelen. Olá, amigas, amigos e amigues do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança é Vermelha. Aqui quem vos fala é Suelen Aires Gonçalves, militante do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras no Brasil
no Rio Grande do Sul, e estou falando diretamente da Suíça, mais precisamente de Genebra, local esse aonde estivemos reunidos durante esta última semana, dialogando com os organismos internacionais da ONU sobre a situação do Brasil na perspectiva de ataque aos direitos humanos como um todo e, obviamente, trazendo algumas pautas específicas, né, do quanto nós estamos vivendo um processo de retrocesso do que tange a pauta de direitos humanos e, obviamente, denunciando o governo de Jair Messias Bolsonaro num espaço de diálogo de construção da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Então, essa semana ocorreu a pré-sessão da Comissão de Direitos Humanos, que ocorrerá no mês de outubro, e neste momento que nós estivemos presentes aqui em Genebra, foi o momento em que o Estado brasileiro se pronuncia em relação aos direitos humanos no Brasil. É um momento em que ele se compromete com pautas estratégicas, ou deveria se comprometer, e é um momento, então, em que as comissões permanentes dos países estão avaliando o país em questão, no caso o Brasil, e em outubro fará recomendações no que tange, né, pautas dos direitos humanos. Então, é um momento de escuta entre países, ou seja, o Brasil apresentou a sua pauta e as comissões permanentes dos demais países estão ali para fazer essa escuta e apresentar, então, em outubro, uma proposta de sugestões, né, que o Brasil deveria seguir na pauta de direitos humanos. E é nesse momento que os movimentos populares e sociais do Brasil percebem a importância de estar nesse local, porque foi o momento em que ocupamos esses dias em Genebra, reunindo com as comissões dos países, reunindo com as embaixadas, reunindo com as comissões permanentes que têm sede em Genebra, apresentando, denunciando o Estado brasileiro e todos os ataques que vem feito na pauta dos direitos humanos, na área da educação, na saúde, na política para as mulheres, na política do enfrentamento ao racismo. Então, é um momento de articulação internacional desses organismos, né, que estão no espaço de escuta para poder recomendar ao Brasil pautas em relação aos direitos humanos, e nós, enquanto movimentos sociais e populares, estamos apresentando demandas e, obviamente, também apresentando denúncias em relação à violação de direitos humanos que o Brasil está cometendo, inclusive por setores e por governantes, e em especial, obviamente, a denúncia contra o governo de Jair Messias Bolsonaro. Então, essa é a síntese. Acredito que algumas pautas foram muito importantes nessas reuniões que tivemos. Uma delas é o debate do combate ao racismo no Brasil, na qual eu estou inserida, dialogando então com os organismos internacionais, denunciando o racismo estrutural brasileiro, como ele se manifesta na segurança, como ele se manifesta no acesso à justiça, a crise da pandemia, como impactou a população negra. Obviamente, os movimentos indígenas estão aqui também apresentando a pauta, né, da falta de políticas públicas para a população indígena, da necessidade da demarcação de terras. O movimento também está aqui debatendo a questão da fome, do acesso ao alimento no Brasil, ou seja, inúmeras pautas estão sendo apresentadas na Comissão de Direitos Humanos e dialogando também com os países, né, que farão as recomendações para o Brasil. Esse momento de revisão é um momento que ocorre a cada 5 anos, que é a revisão periódica universal. E essa revisão, países, então, dialogam entre seus pares e apresentam sugestões aos demais. Seria isso, que é breve. Valeu pelo seu relato, Suelen. Bom, pessoal, com isso encerramos o episódio de hoje. Nos reencontramos na segunda-feira. Até lá, desejo uma boa campanha, uma boa luta e Lula presidente. Até mais.